Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode se assentar, por favor. Deus seja louvado por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. A presença do Senhor é real aqui nesse lugar. Só não sentiu a presença de Deus quem não quis. Eu aprendi que no culto pode faltar pregador, pastor, até o visitante. Só não pode faltar o principal, a presença do Senhor. E essa presença é notória aqui. Quem já sentiu a presença do Senhor? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. É um texto muito conhecido, Isaías, capítulo de número 6. Eu quero aqui externar uma palavra de honradez, mesmo em sua ausência, o pastor dessa casa, o pastor presidente, pastor José Rodrigues. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Pedro. Deus abençoe, pastor, pela confiabilidade. Pastor Alexandre, muito obrigado, meu amigo. Pastor Paulo, pela receptividade. Deus abençoe a família Ievate. Acertei? Glória a Deus. Sou dali de São Paulo, apesar de ser carioca. Nasci no Rio, boa parte da minha vida fui ali da região dos Lagos, Rio das Ostras. Alguém conhece Rio das Ostras? É muito bom falar isso aqui, porque lá em São Paulo, alguém conhece Rio das Ostras? Ninguém. Aí quando você fala em Búzios, Arraial, eu falei, as praias de Rio das Ostras são tão bonitas, né? Mas a fama vai para Búzios, Arraial, mas enfim. Estou quase 10 anos ali em São Paulo, sou ali da sede do Belém, São Paulo, conhecido como Belenzinho. Trago o abraço do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Estamos aqui debaixo da bênção. Sou casada, minha esposa Leia, que provavelmente deve estar assistindo, que é uma grande pregadora da palavra de Deus e também uma cantora, uma serva de Deus. Nós temos uma filha de 17 anos, que vai fazer 18 anos esse ano, a Rayane, que também é uma bênção, já fala do amor de Deus e o coração dela queima pelas coisas do Senhor. A minha casa é um pedaço do céu, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou o texto sagrado de Isaías, capítulo de número 6, diga glória a Deus. Para ganhar tempo, ao final dessa reunião espiritual, eu vou estar ali com os meus materiais, materiais femininos, tá bom? Eu sei que atrai o material, os irmãos chegando e falam, tem uma pedrinha de homem? Não, é um material extremamente feminino. É porque, modéstia à parte, é uma fabricação própria e é bonito, né? Só quem acha feio aqui, diga amém. Povo ligado, hein? Sempre tem quem acha bonito, diga aleluia. Então é hoje. Tem vários modelos. Eu preguei pela manhã. Eu estou meio perdido, que eu estou mais de 24 horas sem dormir. Então, não me lembro o lugar, mas é aqui próximo, é depois da ponte. Foi uma benção e as irmãs invadiram lá as Bíblias, mas sobrou ainda uma boa quantidade, vários modelos. Essa Bíblia aqui, a letra dela é hiper gigante. Eu vou abrir uma, mesmo que as irmãs não comprem, mas passa lá para prestigiar o trabalho. A letra dela é hiper gigante. No Antigo Testamento, aonde Deus fala, está em letra azul. No Novo Testamento, onde Jesus fala, está em vermelho. E no normal está em letras pretas, normal. Tem também promessa em destaque, mapas coloridos. E é uma Bíblia bem completa. Ela tem harpa e corinho no final, tá? Eu vou deixar uma aberta. Ela custa R$130. Eu posso parcelar, tem 3 vezes no cartão sem juro, tá bom? Essa aqui é de pérola com pedra, mas tem outras lá. E eu tenho certeza que hoje o varão aí vai deixar Deus usar ele para abençoar o varão em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Assim seja. Isaías capítulo de número 6, versículo 1, 2 e 3. É um texto muito conhecido que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos,
com duas cobriu seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a família Evade diga amém. Vamos fazer o seguinte, fecha a sua Bíblia, mídia, deixa só o versículo 3, como tem várias versões, vamos ler nessa versão aqui no 3, uma leitura bem bonita, só o versículo 3, amém? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Toda a terra. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Jesus? Queridos, nós estamos diante de um texto clássico e muito conhecido. O capítulo de número 6, há quem diga que é um divisor de águas na vida do profeta messiânico Isaías. No capítulo de número 1, até chegar ao capítulo de número 6, nós vemos um profeta Isaías. No capítulo 6, que acabamos de ler, após o versículo 3, o versículo 5 em diante, nós vemos um outro profeta Isaías, aquebrantado, pois não é por menos. Ele está tendo uma visão extraordinária, em um ano muito difícil, em um ano onde a nação judaica está vivenciando um luto, uma perca essa do seu líder maior, do seu rei, do seu monarca, o rei Uzias. Eu só preciso que você me presenteie com alguns minutinhos da sua atenção, só para, daqui a pouco já voltamos aqui para o versículo 6, só para voltarmos atrás, numa história que você conhece, só para relembrar, para corroborar o nosso pensamento, da tão linda e fascinante história de Israel. Quem não se lembra de Israel quando habitava dentro de uma geografia estranha, dentro do Egito? Quem não se lembra como o faraó imputava leis duras? O povo de Israel vivia uma vida humilhante, uma vida de extrema escravidão. Eles trabalhavam de forma escravizante, não era para receber salário de forma monetária, dinheiro, não. Eles trabalhavam para garantir a comida. Quem trabalhava, garantia comida. Quem não trabalhava, ia dormir com a barriga vazia, quando muitas das vezes não era penalizado, com chicotadas e até mesmo com penas de morte. Assim era a dura vida da nação de Israel, do povo de Deus. Até que eles clamam ao Senhor. E o Deus que está sentado no alto e sublime trono, atende o clamor dos filhos de Israel. Então, Deus levanta Moisés, ele traça um plano para libertar a sua nação. Diga-se de passagem que Israel é menina dos olhos do Senhor. Aqui muitos dizem por aí, às vezes de forma errônea, Israel é um povo perturbado, é um povo maldito. Não. Israel é uma nação abençoada por Deus, porque foi criada pelo próprio molde de Deus. Tanto é que, se formos olhar nos telejornais, até mesmo nas redes sociais, nós vemos que diariamente Israel está sendo bombardeado, míssil, todo dia. O sonho das nações ali que ladeia Israel, Irã, Iraque, Síria, o sonho deles é aniquilar, acabar com Israel. E se formos olhar de uma forma geográfica, Israel é tão minúsculo quanto o menor estado da nossa nação, o estado do Sergipe. É muito pequeno Israel, territorialmente falando. E por que não destruíram já, não acabaram Israel? A resposta é sim, porque quem criou Israel foi Deus. E o Deus que criou é o Deus que também protege. Ou seja, se Deus criou uma nação, os inimigos com alto poder bélico tentam destruir, não conseguem, porque o Deus que criou, o Deus que protege, quanto mais eu e você que está aqui no culto dessa mocidade cheia do Espírito Santo. Quem aqui que foi criado por Deus? Então fique tranquilo, tu está aqui glorificando, Deus está livrando a tua casa, Deus está abençoando a tua vida. E quando Deus então levanta Moisés e traça esse projeto para libertar a nação de Israel, Moisés então vai até o tirano Faraó, anunciar as famosas pragas do Egito. Vem a primeira praga, Faraó recebe as maldições, a nação egípcia é afetada com as pragas, ele fica desesperado, aí ele se aquebranta, o coração dele se amolece, ele libera o povo. Aí daqui a pouco, ele endemoniado, volta atrás no veredito, coração fecha,
e fala, ninguém vai embora. E ficou essa história por 9 vezes. 9 vezes seguida. Libera o povo, volta atrás. Libera, volta atrás. 9 vezes. Até que então, parece que eu vejo Deus dizendo, Moisés, faz o seguinte, agora nós vamos anunciar mais uma praga, agora sim totalizando a 10ª praga. Só que essa é a última praga, é a praga dos primogênitos. Parece que eu vejo Moisés falando, como assim? Praga dos primogênitos, Senhor? Faça uma conjectura, sem ferir o texto. Moisés, todo primogênito vai morrer na nação dos egípcios, todo. O Egito vai sofrer, vai ser um derramamento de sangue jamais visto. Parece que eu vejo Moisés falando, Senhor, tenha misericórdia, porque os teus filhos, a nação de Israel está aqui também. Nós não estamos tentando libertá-los. Tenha misericórdia. Não, Moisés, calma, fique calmo, você não está entendendo. Para os meus filhos eu tenho uma senha chamada livramento. Como assim, Senhor? Eu te explico, Moisés. Você vai replicar essa instrução que eu estou passando para você, para eles. Qual a instrução, Senhor? Eles vão pegar um cordeiro, vão imolar, pegar o sangue dele e vai aspergir os umbrais da porta. É só isso. Eu, por vontade permissiva minha, vou liberar o anjo, vou permitir a liberação do anjo da morte. E quando ele chegar na casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, ele vai bater em retirada. Aqui mora um segredo revelado. Quantos me ouvem, diga glória a Deus. A instrução que Moisés passa é replicada para o povo. Ou seja, o povo coloca a instrução em prática. Toda a instrução que é passada aqui no altar, e eu aqui já vi muitos atos proféticos. Tem gente que Deus vai falar agora através da palavra, mas tem outros aqui que Deus já está falando desde o início do culto. Difícil não entender a voz de Deus, difícil às vezes é entender quando Ele está falando. E nós com nossos achismos, às vezes fazemos até acepção de pessoa. Deus está usando o pastor da casa, Deus está usando aqui os líderes da mocidade, Deus está usando aqui os jovens, Deus está usando aqui o ministério de louvor, e às vezes fala, não, agora eu preciso ouvir uma palavra, Deus vai falar comigo agora. Deus está falando desde o início do culto. Às vezes essa pessoa do teu lado é a pessoa que Deus escolheu talvez hoje para liberar uma palavra de bênção na tua vida. Vamos exercitar a palavra profética? Então, diga para ele assim, você é abençoado e ponto final. Eu vou dar mais uma chance, que teve uns aqui que falou com a mal vontade. Vamos lá de novo? Diga, você é abençoado e ponto final. Se ele crer, ele vai dar um glória do tamanho do milagre. Então aqui, se a instrução é dada e não é colocada em prática, não tem vitória. Você sabe qual é o problema? Tem gente que tem 10, 15, 20, 30, 50 anos, não tem de igreja, de crente. Não tem um testemunho, nunca teve. E tem outro que se converte com uma semana, se deixar ele, toda hora ele quer contar uma vitória. Por quê? Ele escuta a palavra que é liberada do altar e coloca em prática, é só isso. Mas tem outros que escutam aqui e saem aqui. Aí qual é o resultado? Vive de milagre dos outros. Deus tem milagre para o irmão do teu lado, mas Deus tem milagre para você também. Então quando eles colocam a instrução em prática, aí qual é o resultado? Livramento. O anjo da morte é liberado e ele sai com muita fúria para levar os primogênitos, os filhos mais velhos. Aí o anjo da morte vai na casa do primeiro egípcio, leva o filho mais velho, vai lá no outro quarteirão, não pede licença, entra e leva o filho mais velho, vai no outro bairro, e assim foi todo o Egito. Quando chega na casa do filho de Israel, do filho de Deus que tem a instrução colocada em prática, a marca do sangue, o anjo da morte vai, quando ele vê a marca do sangue, sente o cheiro do sangue, ele volta para trás. Porque casa que tem marca do sangue, pregar para quem está ligado é outro nível. Você está entendendo o que o filho rebelde não desceu a sepultura? Ele puxou o estilo. Passou em 2024, mas não vai chegar até o meio desse ano. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua casa. Tu não colocou filho no mundo para perder para a boca de fumo, não. A boca que fica banguela para lá. Tu colocou filho no mundo para ser um homem de Deus, um profeta de Deus. Então, até o príncipe, o futuro herdeiro do trono, primogênito de Faraó, foi levado. Morreu, o anjo da morte tragou. Aí, o perturbado do Faraó falou, quer saber, Moisés? Pega esse povo e some daqui. Leva eles. Aí Moisés, então, pega o povo e vai. Já vai chegar em Isaías 6. E vai. Aí, de repente, Mar Vermelho. Até as crianças sabem essa história, virou filme, desenho. Mar Vermelho, não dá para dar continuidade. Vem atrás os cavaleiros de Faraó, que o endemoniado de Faraó voltou atrás de novo.
agora com muito ódio, sangue nos olhos, não é por menos, perdeu até o seu filho mais velho. Então vem eles, Mar Vermelho, não dá para dar continuidade, quem está com Moisés começa a falar, melhor ficar lá, Moisés. Lá a gente era escravo, mas ia ter vida, e agora? Acabou, game over, acabou, a gente aqui perdeu, acabou. Moisés olha para Deus, Deus para Moisés, e aí Moisés, o que tem na mão? É esse pedacinho de madeira insignificante aos olhos de algum, mas que vai se tornar instrumento para operar o sobrenatural. Eu tive em alguns lugares dos Emirados Árabes e no ano retrasado, eu tive, pastor Paulo, lá no Mar Vermelho, eu vi um pedaço de um graveto, né, uma madeirinha, eu peguei e para poder falar o que eu estou falando aqui hoje, e fiquei tocando lá também. Você já está rindo que você sabe o que aconteceu, nada. Mas com Moisés diferente, porque quem está debaixo de um direcionamento de Deus não tem como dar errado, é só isso. Ele toca no mar e o mar se abre. E quando eles passam e vê os cavaleiros, você sabe da história, fecha, eles esperam. Aí do outro lado, a irmã de Moisés, a Miriam, ela inaugura o primeiro congresso de união feminina. Ela pega o tamborim e começa a cantar, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E lá vai dando a continuidade da historicidade de Israel. Moisés morre, Josué assume no lugar de Moisés, Josué morre, Israel agora passa a ser liderado por juízes, período jurídico, ao todo foram 15, o 15º se chamava Samuel, um homem temente ao Senhor. Só que Israel, ela começa a ver as nações vizinhas com regime monarquia, com rei. Eles falam, nós não queremos mais juízes, nós não queremos ser liderados por juízes, tampouco por profetas. Nós queremos também um regime monarquia, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus fala, tudo bem, vocês não querem esperar, não querem pedir um direcionamento, não querem saber o que eu quero para vocês, tudo bem, então, seja feita a vontade de vocês. É levantado um rei, há quem diga segundo o coração do homem, o querer do homem, o rei Saul. Saul reina por 40 anos, e vocês conhecem muito bem a história, Deus já tinha levantado um rei segundo o coração dele, não era Saul, era Davi. É interessante que Saul, quando morre, reina por 40 anos, aí Davi assume o reino de Israel por mais 40 anos, e quando Davi morre, seu filho Salomão, curiosamente, assume por mais 40 anos. 40 anos de Salomão, 40 anos de Davi, 40 anos de Saul, totalizando 120 anos. Quantos me ouvem aqui, diga glória a Deus. 120 anos, a nação de Israel é conhecida como Reino Unido. Após a morte de Salomão, há uma ruptura. Jeroboão e Roboão. 10 tribos vai para a ala do norte, 2 tribos compostas pela tribo de Benjamim, tribo de Judá, vai para a ala do sul. Israel agora é fragmentada, não é mais o Reino Unido, agora as tribos se dividem. Ala do norte e ala do sul. Todas as tribos da ala do norte tiveram rei, sistema monarquia, mas reis que não queriam comprometimento com os céus, com Deus. Adoração a deuses pagãos, não tiveram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu Deus. Se desvirtuaram, então virou uma corrupção no meio das 10 tribos, uma idolatria. Eles viviam então em altos e baixos. Porém, a ala do sul, composta pela tribo de Benjamim e Judá, tiveram alguns bons reis e alguns maus reis. Mal eram aqueles que, como a ala do norte, foram deuses que adoraram deuses pagãos, não quiseram observar os mandamentos do Senhor, então Deus não tinha compromisso com eles. Bom eram aqueles que andavam nos caminhos do Senhor, obedeciam aos seus mandos, suas leis. O pai desse rei, que Isaías lembra a sua morte, o rei Uzias, o pai dele se chamava Amazias. Quando Amazias morre, ele deixa um péssimo legado para o seu filho Uzias, que assume a nação de Judá com 16 anos de idade. Aos olhos da sociedade é muito novo, mas Deus ele escolhe quem ele quer e chama. Se é criança, se é adolescente, se é jovem, meia idade, terceira. Deus ele chama quem ele quer sem precisar dar satisfação para ninguém. Posso ouvir um glória a Deus? Quando Uzias assume com 16 anos de idade, ele não copia o legado do seu pai, ele faz o contrário. Ele entende que para haver uma nação próspera e abençoada, ele deveria ter a presença de Deus reinando nela. Então o que ele faz? Ele tira tudo aquilo que afastava a presença de Deus em Judá. Adoração a deuses pagãos, todo o paganismo religioso ele arrancou, ele restaurou a adoração verdadeira,
Tirou toda a imoralidade, prostituição, tudo que não prestava ele arrancou. E qual foi o segredo? A presença que tinha ido embora, ela volta novamente. Ou seja, aí o que dava errado agora está dando certo. O que estava dando errado agora começa a dar certo, por causa da presença de Deus. O povo começou a crescer, o povo começou a prosperar. E Judá agora viveu anos dourados. E cá para nós, quem é que não gostaria de um líder que atraísse esses requisitos, a presença de Deus em sua nação, que a sua nação viesse prosperar, a economia tivesse bombando, saúde no de vento e poupa, não tem fila nos hospitais, segurança então nem se fala. Em Judá as crianças podiam brincar tranquilamente, os pais de família podiam pegar suas esposas de mão dada, andar e ver os seus filhos brincar nos playgrounds, nos parquinhos de Judá, porque os inimigos vinham tentar destruir, mas não conseguiam por causa da presença de Deus. Deus começou a prosperar, foi um dos reinados mais prósperos, tudo isso por causa da presença de Deus. E cá para nós, quem somos nós se não fôssemos a presença de Deus? Quem eram alguns aqui quando os ponteiros marcam 20 horas e 7 minutos de um domingo como esse? Talvez quando você viu uma igreja, você não queria nem passar na calçada. Eu detesto o crente. Pastor é tudo ruim, não quero nem saber de pastor. Mas olha o que essa presença fez. Quem odiava a igreja, pastor, agora está aqui levantando a mão, dando glória. Porque não foi você que escolheu essa presença, foi essa presença que te escolheu. O povo então começou a crescer, prosperar. Povo vitorioso, a nação de Judá. Uzias então começou a perceber que o povo estava feliz. O povo estava crescendo. O povo estava prosperando. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas do rei de Israel, Judá, capítulo 26, versículo 17 em diante. Deus fortificou Uzias de uma maneira extraordinária. Uzias foi um grande estrategista. Ele criou maquinários que às vezes só engenheiro tinha capacidade de fazer. Foi um mestre em estratégia. Tudo por causa da presença de Deus na vida dele. Judá estava abençoado, os inimigos tentavam ajuntar força com outras nações para tentar invadir Judá de uma maneira diferente, mas não prevalecia por causa da presença de Deus. Um belo dia, seu Uzias está andando nas ruas de Judá. Quantos me ouvem, diga amém. Andando nas ruas de Judá, vendo o teu povo feliz, vendo a nação judaica alegre, parece-me que me vejo Uzias vendo toda a felicidade do povo, e olha, esse povo aí está prosperando, está crescendo, tendo segurança, graças sabe a quem? A mim. Opa, calma aí, não é a presença de Deus, é a mim? É. Uzias então é igualzinho a alguns crentes, que começam muito bem, mas não conseguem permanecer bem. Porque o importante não é como começa, o importante é como termina. Posso ser profeta de Deus para quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus? Levanta as duas. A sua história vai terminar com um final feliz em nome de Jesus. Fecha a mão e toma posse. Quando ele não consegue ver o que está acontecendo ali, ou até mesmo enxerga que é por causa da presença de Deus, mas não atribui tudo o que está acontecendo por causa da presença de Deus, sabe o que ele faz com a presença? Ele dá um tchau. A presença que estava reinando em Judá, sai novamente. Então, o que estava dando certo agora começa a dar errado. Não existe vida vitoriosa sem estar na presença de Deus. Quando terminar o culto e você encontrar em outro dia uma pessoa fala, que já viveu nessa presença, fala, olha, eu estou fora da presença, mas estou muito bem aqui fora. Ei, meu irmão, igreja é muito isso, é muita fofoca, é muita contenda, aqui está bom demais. Eu provo que ele está equivocado, porque eu não conheço ninguém que já viveu nessa presença, que está longe dela, que não tem saudade dessa presença. E para estar dizendo que está bom e fora, tem que se iludir. Jogatina, prostituição, é boate, é cocaína, é droga, é tudo quanto é coisa ruim. E bom é estarmos aqui na presença, porque aqui, mesmo com a conta vazia, você está aqui levantando a mão e dando glória. Mesmo com a saúde não de acordo com o que você queria, tu está aqui dando glória a Deus, dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. O ímpio, quando passa aí na avenida, quando ele olha aí, uma igreja tão abençoada como essa, levantando a mão, dando glória a Deus, o ímpio fala assim, ó, um bando de doido. Eles estão adorando um Deus que eles não estão nem vendo, eles estão certos? Estão. Porque se eu perguntar, quem está vendo Deus aqui? Ninguém. Mas quem já quis pôde sentir a sua presença. Segura. Sabe por quê? Porque a gente não vive de vista, a gente vive de fé.
Vou repetir, a gente não vive de vista, a gente vive de fé. Eu não preciso igual Tomé, cadê o meu milagre? Cadê onde está para me tocar? Não, o meu milagre não vai chegar, o meu milagre já chegou em nome de Jesus. A tua cura não vai chegar, se você crer, já chegou em nome de Jesus. Uzias então, quando ele não retribui o que está acontecendo com a presença de Deus, ele dá um tchau para a presença. E agora o povo começa a sofrer. Uzias mostra agora um espírito de ingratidão. Todo ingrato, ele é esquecido. Isso não acontece aqui no Rio, não. Isso deve acontecer só lá em São Paulo, de pessoas ingratas. Que você ajuda. Você é tão grato com essa pessoa, quando você vai esperar que ela retribui com a mesma forma de gratidão, ela mostra ingratidão. Isso só acontece lá, aqui com certeza nunca aconteceu. Você ajudar uma pessoa e quando você espera uma ajuda em troca, você tem uma ingratidão. Todo ingrato tem memória curta, porque o ingrato ele revela o caráter do diabo, ao contrário do ser grato, que revela o caráter de Deus. Até porque a gratidão, ela é a memória do coração. Se a gratidão é a memória do coração, a ingratidão é uma espécie de um Alzheimer, é o esquecimento. Uzias, então, parece que não está entendendo que tudo que está acontecendo é por causa da presença de Deus. Agora ele mostra um espírito de ingratidão, e todo ingrato, ele anda de mão dada com a tal da soberba. O soberbo não aceita repreensão, o soberbo não tem limite, o soberbo não aceita correção, o soberbo tem conceito firmado, o pastor está falando, o líder está falando, não, é por aqui, não, pastor não manda na minha vida, líder não manda, o soberbo é terrível. Ele acha que descobriu a pólvora, e Uzias então se soberbece, estava indo tão bem, mas se soberbeceu. E agora ele vai fazer o primeiro feito soberbo, ele vai até um templo, até aí tudo bem. Mas ele é soberbo, não tem limite, ele entra dentro do templo, aqui mora o perigo. Para entrar dentro do templo deveria ser da linhagem de Arão, linhagem levítica. Uzias é da linhagem de Davi, e Uzias não está nem aí. Ele não está nem aí, ele agora se ensoberbeceu, ele quer fazer papel de sacerdote, pega o incensário, pega o incenso e vai fazendo papel de sacerdote. Aparece então, a Bíblia vai dizer o sacerdote por nome de Azarias, que com era Amazias, no contexto já morreu, que era o pai de Uzias, mas Azarias aparece com 80 varões valentes. Ele olha Uzias, fazendo um papel de sacerdote, e de forma irrepreensível ele fala: Uzias, que isso, meu amigo? Está errado, você está fazendo. Você não pode fazer isso não, tu é um rei, rapaz, tu não é sacerdote não, isso é papel de sacerdote. Uzias, essa soberba, não está nem aí, fala: quem tu és, tu, seu sacerdotezinho de Araque, me respeita, eu sou o rei. Parece que eu vejo o sacerdote dizendo: disseste bem, tu é rei, mas tu manda da porta para fora, porque da porta para dentro tem um pastor que Deus colocou para cuidar do templo do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Aí acontece aqui algo interessante, o caminho mais curto para uma morte espiritual, levantar-se contra a autoridade, é inegociável. É o caminho mais curto para a morte espiritual. Tem muita gente morta espiritualmente aí porque tem levantado contra a autoridade. Posso te dar um conselho? Quando alguém vem falar de pastor para você, de qualquer igreja, corta o assunto. Vai falar de política, eu sei que você não gosta, mas vai falar de futebol, mesmo que você não gosta, mude, mas corte. Uma vez que um amigo meu veio falar: olha, rapaz, tem um pastor aí que eu fiquei sabendo está fazendo os meus. Eu falei: meu irmão, não sou julgador de causa espiritual, não. Eu já estou com tanta luta, prova, deixa para lá. É ele, Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Ele se levanta, Uzias contra o sacerdote. Sabe o que acontece? Lepra na testa. Eu estou falando de um rei que sai da tua casa, Castelo Real, se fosse da era hoje, da tecnologia avançada, das fotos, Uzias quando estivesse passando, se estivesse passando lá do outro lado, todo mundo, ó, olha lá Uzias, uma selfie, olha lá Uzias, todo mundo queria estar próximo, era o rei. Agora, ninguém quer estar mais próximo, por quê? Porque ele é rei, mas ele é leproso. Ninguém quer estar mais perto, ele é rei, mas ele é leproso, ele é levado imediatamente para fora do arraial. E com o passar do tempo, Uzias morreu. Quando Uzias morre, a nação de Judá, ela entra em luto. Por quê, pastor? Porque a pergunta que não quer calar nas esquinas de Judá: quem vai ser o futuro rei? Será um rei que vai atrair a presença de Deus, nós vamos viver abençoado? Ou será um rei que vai afastar, continuar com a presença de Deus fora do nosso meio, e nós vamos continuar padecendo? E quem está andando nas ruas de Judá? Profeta messiânico Isaías. O profeta messiânico Isaías está andando nas ruas de Judá e ele vê o chororô dos seus compatriotas. Parece que eu vejo Isaías andando. E de repente ele é surpreendido com uma voz mais ou menos assim, ó: Isaías! Ô Isaías! Profeta que é profeta.
conhece a voz do seu Senhor. Isaías olha para o céu e nós lemos aqui uns 30 minutos atrás. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor em pé no trono. Não. Ele viu o Senhor se levantando. Também não. Ele viu como? O Senhor sentado num alto e sublime trono. Parece que eu vejo Deus olhando para Isaías numa conversa franca, dizendo: Isaías, como está as coisas embaixo? Como se no atributo dele de onisciência ele não soubesse, mas Deus é Deus de relacionamento. Senhor, aqui embaixo as coisas estão difíceis, o trono está vazio, estamos preocupados, perdemos o rei Uzias, o povo está aqui chorando, estamos lutando. Então tu vai dar um recado para ele, tu é profeta, meu filho? Dá um recado para eles. Diz para eles que se o trono aí embaixo está vazio, eu continuo aqui assentado no meu alto e sublime trono. Diga para eles aí embaixo que o seu rei aí perde batalha para a lepra, para a doença. Diga para eles que aqui o rei imortal é a cura. Está vendo mais o que, Isaías? Eu estou vendo arcanjos, anjos, querubins, serafins, isso fazendo. Eles estão com 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, e com 2 eles estão voando, voando. Está escutando, Isaías? O que eles estão dizendo? Não, calma aí que eu vou melhorar o volume agora. O que? Eles estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu prego para você que nessa noite, começou 2025 com a fé um pouco duvidosa. E eu preciso te lembrar que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Há uma conversa por aí que devido à alta da taxa Selic, que está vindo o segundo semestre, é avassalador, e nós vamos entrar no recesso, há um período de crise chegando. Eu preciso dizer que Deus é especialista em fazer crente prosperar no meio de deserto. Deus não está preocupado com isso, Ele é dono do ouro, é dono da prata. Os homens aqui brigam por ouro, matam por ouro. Deus está nem um pouco preocupado que a pavimentação asfáltica do céu é com ouro. E se tu tem dificuldade com ouro, tenta se acostumar, porque no céu vamos pisar em rua de ouro, Posso ouvir um glória a Deus? Ele é dono do ouro, é dono da... Deus está no controle de tudo. Só tem uma coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver. O que, pastor? Um Deus tão grande como Ele. Um Deus tão soberano. Um Deus tão fiel. Jeová Rafa, o Deus que cura. Não chegue seu médico e diga: olha, aqui não tem jeito, aqui só um milagre. Opa! Quando o médico fala: eu tenho um limite, Deus fala: opa, agora eu entro em ação, porque a impossibilidade humana se torna possível para Deus, porque para Deus não existe nada impossível. Eu não estou pregando para quem não vê, eu estou pregando para você que entrou aqui nessa noite. Talvez você está aqui, talvez não contou o seu problema para ninguém, é culto jovem, tu veio aqui hoje, talvez tu é membro dessa igreja, está passando numa situação difícil, não contou nada para ninguém. Fique tranquilo, Deus não perdeu o controle de nada, Ele está nesse momento no alto e sublime trono, e me autorizo a te dizer: você não está sozinho nessa, o Senhor está contigo, o Deus poderoso está contigo, o El Leão, o El Shaddai, o avivalista, o que batiza com o Espírito Santo, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre, aquele que era e há de sempre ser o Todo-Poderoso, o Cordeiro Pascual, o avivalista, o libertador, resplandecente estrela da manhã. Homens se dizem poderosos, mas os poderes de homens são extremamente limitados. Quer um exemplo? Presidente aqui do nosso Brasil, Lula, manda no Brasil, mas se pegar um avião presidencial, sair de Brasília e for lá para onde está tendo guerra na Ucrânia, Lula não manda em nada lá, quem manda lá é o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia. E se ele sair de Kiev, o Zelensky, e for lá para os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, Zelensky não manda nada nos Estados Unidos, quem manda lá é o Trump. E se o Trump sair da Casa Branca de Washington e lá para Moscou, lá ele não manda em nada, quem manda lá é o Vladimir Putin. E Jesus manda na Rússia, no Japão, na Iugoslávia, em Tóquio, no Brasil, no Rio de Janeiro, porque não foi dado 10, 15, 20 ou 25 ou 90, foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos para a Bíblia? Filipenses 2,9 diz: pelo que Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que eu tenho 10 aqui que acreditam no poder dessa palavra? Pode levantar a sua mão e dar glória a Ele. Oh, glória! Diga para o irmão do teu lado: vai dar glória a Deus agora ou vai deixar para daqui a pouco? Pergunta para ele, por favor. Eu creio. Ele não perdeu o controle de nada.
É Ele que faz. A última palavra não está na boca do homem, da sociedade. A última palavra está na boca dele. É tudo para Ele, é dele, é dele. Tudo que tu está fazendo aqui é por causa dele. No gesto corporal, no levantar de mão, no glória a Deus, no aleluia, no ficar de pé. Ah, se o inimigo ele pudesse entrar aqui e te arrancar a força, era tudo o que ele queria, mas não pode, porque maior é o que está conosco. Por isso que tem pessoas que têm raiva e inveja de você. De quê, pastor? Inveja de quê? Inveja da tua maneira de ser resiliente, tirar força de onde ninguém espera que tu vai mais levantar. Como pode? Está tendo problema no casamento, ainda vai para a igreja, dá glória a Deus. Como pode? O filho está nas drogas e ele ainda passa aqui na rua louvando ao Senhor. Como pode? Ele perdeu o carro, não conseguiu pagar, mas está lá glorificando ao Deus dele. Eu não consigo entender. Tem gente que tem inveja até da tua maneira de cultuar. Eu não suporto na hora do louvor quando ela levanta a mão, dá aquele glória. Eu não suporto, às vezes na hora da palavra ele fica de pé, ele levanta a mão. Eu descobri que não é só inveja, são os nossos fãs incubados. Porque ele queria adorar a Deus com essa intensidade que você entrega. Ele queria levantar a mão como tu levanta. Ele queria dar o glória que tu dá. Mas aí fora tem um ditado que compete a nós aqui nessa noite. Os incomodados que se mude. Se está incomodado com a minha maneira de adorar, mude de lugar, porque eu vim aqui adorar Ele. Quem pode levantar a mão e fazer aquele barulho que o diabo detesta que tu faz? Vai, levanta a tua mão e dá glória a Ele. Deus está sentado no alto e sublime trono. A terra não se manda, quem manda nela é o Criador. Você só precisa de uma única palavra da parte de Deus para a chave virar, para a sua história mudar. Do Deus que criou todo o universo com a força da sua palavra. Ele disse: haja sol, houve sol, haja lua, houve lua, haja estrela, houve estrela, haja, com a força da sua palavra. Posso profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus? Levanta as duas que lá vai mais uma. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida. A última palavra não está na boca do homem, do patrão. A última palavra está na boca de Deus. Quem viver verá o que Deus vai revelar e vai realizar na tua vida. Eu tenho 10 aqui que pode fechar a mão e dar um glória do tamanho do teu milagre. Aleluia. Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é Ele que vai fazer. Uns confiam em carros e outros em cavalo. Qual é a diferença? Quem confia em carros e cavalo se curva e cai. Mas nós confiamos no Senhor, nos levantamos e estamos de pé, porque a nossa confiança, a nossa confiabilidade está no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no nosso Deus, no nosso refúgio chamado Jeová Jireh. Quem acredita, levanta a sua mão e diga glória a Ele. Eu caminho para o final. Parece que eu vejo Pastor Alexandre naquele grande dia, Deus assentado no alto e sublime trono, e os salvos, como milhares e milhares, como multidões de todas as nações, vestes brancas, mãos levantadas em direção ao trono de Deus, dizendo o que os nossos amigos serafins estão dizendo diante do trono: Santo, 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 em direção ao trono. Parece que eu vejo nossos irmãos americanos, mão levantada, salva em direção ao trono, dizendo em seu idioma a palavra santo: Holy, 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 em direção ao trono, Holy, Holy, Holy. Parece que eu vejo desse outro lado nossos irmãos judeus salvos, com as mãos levantadas, vestes brancas, dizendo santo em sua língua, no hebraico: Kadosh, Kadosh,
Kadosh, do outro lado, holy, aqui Kadosh, holy, Kadosh. Mas lá no final, pregar para quem está ligado é outro nível. Lá no final, pensa num povo barulhento. Parece. A mente do pregador pentecostal é muito fértil, pastor. Parece que eu vejo alguém dizendo, é o povo lá da Ievade, lá do Rio de Janeiro, lá de Bom Sucesso, com as vestes brancas, mão levantada em direção ao trono, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu termino te dizendo uma coisa. É o equívoco de algumas pessoas achar que você está sozinho nessa. Tu não estás sozinho nessa. O Senhor Deus que está sentado no alto e sublime trono, Ele está nesse exato momento olhando para você, olhando para mim, dizendo, não pare, jovem, não pare, meu irmão, não pare, minha irmã, eu estou contigo. Posso fazer uma oração, pastor? A igreja de pé, com permissão do pastor. Eu queria fazer uma oração coletiva e já passo aqui para o pastor. O ministério de louvor pode louvar? Que aí a gente faz a oração e vocês vêm quebrando tudo no louvor. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração coletiva com toda a igreja. Deus está sentado no alto e sublime trono. Segura na mão desse crente do teu lado, por favor, vamos fazer essa oração unido. É uma oração coletiva. Eu queria que todos, e se quiser fechar o corredor, por favor, vamos fazer essa oração. Eu queria que todos participassem. Feche os teus olhos agora, se possível levante a mão desse irmão para o céu. Uma oração coletiva. Eu vou pedir para você com muita fé repetir algumas palavras que eu vou falar aqui agora. Diga, Senhor Jesus. Vamos lá, pode ser com muita fé, com mais fé. Diga, Senhor Jesus, nessa noite, eu creio que eu vou sair daqui com o meu milagre, com a minha vitória. Diga com autoridade e sem medo, Satanás, irmão, sem medo, com autoridade, Satanás, tu és um derrotado, não adianta, eu não paro, eu não vou desistir, porque o meu Deus é fiel para cumprir todas as promessas na minha vida. Eu e minha casa somos abençoados. Diga, eu e minha família nascemos para prosperar. Diga, eu sou abençoado por Deus. Solte a mão desse irmão, vai, é 1 minuto de glória, vai, fecha os teus olhos, glorifica, vai, adora Ele, isso, vai, abre a tua boca e adora Ele, fecha os teus olhos e adora Ele.